Hoje em dia está de volta e a gente vai falar com você sobre a sua saúde, você que tem pedras nos rins. O que será que você pode comer e o que você deve evitar ou reduzir na sua alimentação? Porque você sabia que cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de disfunção nos rins? É verdade. E a grande maioria nem desconfia que seja portadora do problema. Mas quem já enfrentou um cálculo renal sabe, né? Dificilmente esquece como é importante cuidar dos rins. Confira agora tudo sobre pedra nos rins, na reportagem de Caroline Keller. Começa com uma dor. Olha, acho que se fosse para nascer um filho, a cólica renal ganha. Porque é insuportável. O que Elizabeth teve foi a famosa pedra nos rins, ou cálculo renal. Uma doença silenciosa e que, quando aparece, é sempre do dia para a noite. De repente, eram umas 7 horas da noite, eu estava passando roupa. Comecei a sentir uma cólica insuportável, foi doendo. Até então não sabia o que era, porque a gente não percebe se está com algum problema, se está com algum cálculo. Antes, assim, não tem antecipação. O problema que eu tive do intestino... Já Henrique teve uma doença rara, congênita. Por isso, ele teve que retirar o intestino delgado. O meu problema gastrointestinal, ele elimina muita coisa que o intestino deveria absorver. Como eu não tenho esse intestino, ele não absorve. Eu tenho um grande problema de excreção pelo rim de cálcio. E por causa desse problema, ele descobriu que os rins também foram afetados. No rim direito, eu tenho um. Só que ele é muito grande assim. Ah, você vai falar, 3 milímetros ele tem. 3 milímetros não é nada se você pegar uma régua, né? Mas o canal da uretra, que tem 0,4 a 0,5 milímetros de espessura, o cálculo não passa por lá. Quem tem pedra nos rins fala que é uma das piores cólicas que tem, né? Você passa a urinar sangue concomitante, ou às vezes você pode eliminar pedaços de cálculos, né? Às vezes você pode eliminar o cálculo sem ter dor. E muitas vezes o indivíduo descobre que tem pedra nos rins porque fez um exame de ultrassom, um raio-x e detectou uma pedra lá no rim. Estima-se que no Brasil, 10 milhões de pessoas têm algum tipo de disfunção renal. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 21 brasileiros apresenta lesões nos rins. E o dado mais assustador é que 90% dos pacientes não sabem que estão doentes. A gente não preocupa muito, porque você não está sentindo nada, não tem nada te incomodando, você esquece. É onde nós temos que olhar muito para o nosso corpo, prestar mais atenção no funcionamento, ver como a gente está indo ao banheiro, urinando e tomar muito líquido, muita água. A doença renal ela é uma doença assintomática. Então, a maioria das pessoas podem ser portador de algum grau de lesão renal e realmente não vão ficar sabendo isso ao longo da vida. E muitas vezes, a grande maioria dessas pessoas acabam até falecendo antes de complicações cardíacas, sem saber que eram portadoras de uma doença renal. Elizabeth retirou um cálculo renal de 6 milímetros e Henrique deve passar por uma cirurgia em breve. Ele já está tampando metade dessa saída do canal da uretra. Se de repente ele vira e decide obstruir tudo, eu paro de urinar. Se isso acontecer, aí internação, cirurgia de emergência. O funcionamento do nosso organismo depende muito da capacidade que os rins têm de filtrar o sangue. Eles eliminam os resíduos pela urina e retêm aquelas substâncias que são importantes para o metabolismo do corpo. O problema é quando essas substâncias tóxicas não vão embora e ficam depositadas no organismo. Ela vai formando cristais, esses cristais vão segregando e vão crescendo dentro do rim, dentro do sistema urinário, da pelvis renal. Ou eles podem migrar por dentro do sistema urinário e ser eliminado na urina, ou eles podem fazer o sentido inverso, migrar para dentro do parênquima do rim. E se os rins passam a funcionar de forma precária, o jeito é recorrer à diálise, um processo de filtração artificial do sangue. Nos últimos 8 anos, o número de brasileiros que precisaram fazer diálise subiu para 84%. Estima-se que 90 mil pacientes hoje precisem de cuidados médicos renais.
No caso dos transplantes, pelo menos 30 mil estão na fila de espera. Número 6 vezes maior que a capacidade de transplantes por ano, que gira em torno de 5 mil. O que você acha que causou essa pedra no rim? Eu acho que foi justamente falta de líquido, que eu não tomava muito. Esses lanches de mentira aí que tem por aí, tem alguns que eu adoro, por exemplo, com bacon, mas se eu comer aquilo, eu sei que vai fazer mal pra mim, que eu vou ficar indo no banheiro 2, 3 dias, isso vai me causar uma nova internação. Um pouquinho de sal, a gordurinha do churrasco. O excesso de sal na dieta predispõe a que você passe a eliminar mais cálcio pelo rim. Então, isso passa a ser um fator, vamos dizer assim, formador de cálculo. Evitar o excesso de carne vermelha. A carne vermelha, ela aumenta a excreção de ácido úrico na urina, faz com que a urina fique mais ácida. Para ter o diagnóstico correto, é preciso fazer exames detalhados. Um simples teste de urina não garante se a pessoa tem um cálculo renal, mas se existe a presença de sangue na urina, esse pode ser um grande indício da doença. Preste atenção quando a urina estiver muito amarela. Quando você toma pouco líquido, a urina fica muito amarelada, muito concentrada. Então, isso é um fator. Então, a urina, claro. Mas para indivíduo que tem cálculo renal, a gente preconiza que eles urinem pelo menos 20 a 30 ml por quilo por dia. Então, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos que tem pedra nos rins, ele deve urinar em torno de 2 litros por dia. Mesmo sabendo do problema, a dona de casa Elizabeth Silva se descuidou e novamente foi parar no hospital. Já estava dilatando o rim esquerdo, porque essa já tinha 9 milímetros. Era maior. Maior ainda. Aí o susto foi muito grande. Qualquer pessoa pode desenvolver cálculo renal, mas afeta principalmente hipertensos, diabéticos, idosos e pessoas com histórico familiar de lesão renal. Outro grupo de risco, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, são pessoas obesas que realizaram cirurgia bariátrica. Por isso, é bom ficar de olho e fazer os exames corretamente. Quem tem pedra vai ter chance de ter cálculo ao longo de toda a sua vida. Então, o fato de você ter ido lá, ter tirado o cálculo, incluído a sua pedra, você não está livre de formar novos cálculos. Eu acho que a prevenção vai evitar um monte de problemas, até para o país. Gasta menos dinheiro. Se você quiser viver, o resto é fácil.